Bem-vindo ao Fight Consórcios, um quadro onde a gente coloca as grandes administradoras umas contra as outras num confronto direto, para saber quem é a melhor. E hoje no segmento de imóvel nós vamos ter dois confrontos, dois duelos, então bora pro nosso primeiro fight. Santander versus Porto Seguro. Round 1. Fight. Vamos então às principais características. Na linha de crédito, Santander, a gente tem grupos que vão até 900 mil de crédito, assim como a Porto também. Taxa administrativa, Santander, menor taxa de 15,9% até 24,9%, enquanto na Porto Seguro a gente tem de 15,5% a 23,5%. Fundo de reserva, uma média de 3% no Santander. Porto, de grupos com 0,5% de fundo de reserva até 2%. Prazos de pagamento, os dois seguem ali até 200 meses. Cálculo de lance, no Santander é categoria, na Porto também, tem uma diferença ali só no lance embutido. Lance embutido, que é onde entra a diferença, é 30% em cada um, só que o da Porto é 30% em cima do crédito, enquanto o do Santander é 30% em cima do categoria, que é o crédito mais taxa. Lance fixo, Santander não tem, já na Porto a gente tem um fixo de 40% para imóvel. Parcela reduzida, Santander também não tem, enquanto na Porto a gente trabalha com grupos em parcela reduzida em 25%. E o número de participantes, no Santander os grupos vão até 999 participantes por padrão, em sua grande maioria, mas tem grupos com 2, 3 mil participantes lá. Enquanto na Porto a gente tem uma padronização de 600 até 900 participantes por grupo. Vamos agora às vantagens e desvantagens. Consórcio Santander, ele tem uma pré-análise de crédito, ou seja, já te dá uma segurança antes mesmo de você iniciar o consórcio. Ele tem uma grande diversidade de grupos também e a utilização da carta. Então é uma carta que você consegue utilizar para comprar vários tipos de imóvel e também para vários tipos de construção. Agora as desvantagens. É um consórcio onde o lance embutido, como eu falei antes, é sobre categoria. Então faz com que você trate um crédito maior e que as médias também sejam mais altas. Outra desvantagem também é a demora na queda de lance. Como os grupos têm muitas vagas, sempre vai ter novos participantes entrando e ofertando lances mais altos. E hoje a gente está com uma nova categoria, que é o diferencial. Então, vantagens, desvantagens e um diferencial. Santander ele tem um diferencial que ele aceita imóvel rural na terra nua. E ele também permite grandes construções rurais. Além disso, ele também é muito bom nas vendas estruturadas. Agora vamos para as vantagens e desvantagens e diferencial da Porto Seguro. Vantagem, ela tem um lance fixo de 40%, que é muito bom por sinal. Grupos com menos participantes e menos vagas, ou seja, quanto menos participantes, melhor a sua probabilidade em contemplação. E um ponto importante que entra como vantagem, é polêmico porque vocês vão ver que ele também pode se tornar uma desvantagem, mas é a taxa de adesão e a apropriação de taxa da Porto Seguro. Ou seja, basicamente você está pagando a maior parte da taxa já no começo do consórcio para que a administradora consiga pegar o seu recurso e aplicar mais em fundo comum o quanto antes. Enquanto em outras administradoras que você paga essa adesão parceladamente nas primeiras parcelas, elas demoram mais para poder arrecadar no fundo comum e entregar mais contemplações. Agora na parte das desvantagens da Porto, ela basicamente não tem desvantagem. O que entra como desvantagem é exatamente a própria taxa de adesão, que às vezes dificulta a contratação, uma vez que as parcelas vão ser um pouco maiores no início devido à adesão. Agora os diferenciais da Porto, ela tem grupos que fecham 100%, ou seja, o grupo iniciou, fechou ali o número de vagas e está rodando no seu potencial máximo de arrecadação e entrega. Outro grande diferencial é que a Porto faz o acompanhamento da obra por metro quadrado, ou seja, você não precisa de uma garantia no valor total do seu saldo devedor. Ela te libera o crédito por etapas de acordo com o cronograma físico-financeiro. Bom, então bora para a aplicação prática agora. Bom, na aplicação prática a gente tem a contratação aqui do crédito de 100 mil. Então coloquei duas opções de cada, mudando apenas a taxa. Então no Santander a gente tem 100 mil, usando o lance embutido de 36.900, média de 30%. Ou seja, pelo lance embutido ser sobre categoria, independente do valor que você contratar, se utilizar o embutido você vai ter 30%. Ao contrário da Porto Seguro, que o lance embutido ele é sobre o crédito. Então de 100 mil, 30 mil, mas ele vai representar 25% de lance. Agora, em contrapartida, enquanto aqui é sobre categoria, se você tem uma taxa maior, ele vai tirar mais desse lance embutido. Já na Porto, o lance embutido continua sendo o mesmo, porém a sua média fica um pouco menor por causa
causa da taxa. Bom, a gente já viu então a contratação de 100 mil e como se daria o lance embutido em cada administrador. Vamos colocar agora para a gente poder ter 100 mil no crédito líquido e simular novamente. Bom, aqui a questão do lance embutido fica muito mais visual, onde no Santander com uma taxa menor você contrata 160, a taxa maior você contrata 165, enquanto na Porto a contratação é a mesma, o que vai mudar é apenas a média aqui embaixo. Agora, vamos aos tópicos importantes dessa simulação, dessa aplicação prática. A gente pode ver que no consórcio da Porto Seguro ele sai mais barato nos dois fatores, justamente pela questão da contratação do lance embutido, que aqui é sobre categoria, e foi o que a gente colocou como uma desvantagem do consórcio Santander. Então, se vocês observarem a parcela da taxa mais cara da Porto saiu praticamente a mesma coisa e até um pouco mais barato do que a taxa menor do Santander. Agora, no que diz respeito à contemplação, por no Santander você ter um valor maior de lance efetivo, lá você pode encontrar grupos até em prazos maiores, onde você tem uma chance melhor sim de contemplação via lance livre. Porém, na Porto Seguro você vai ter um custo final menor, tem menos participantes por grupo e também tem a ferramenta do lance fixo. Então, posto todos os dados e feita a aplicação prática, o vencedor é Porto Seguro. You win. E por que a Porto Seguro? Ela tem grupos com menos participantes, ela tem o custo final menor, ela tem a possibilidade do lance fixo e hoje num cenário onde o consórcio imobiliário, a grande maioria dos lances se encontram acima de 50% a 60%, acaba que fica elas por elas. Então se a gente tem uma mesma média de lance ali em torno de 50% a 60%, a gente vai no negócio que é mais barato. Então o consórcio da Porto Seguro leva essa vitória. Bora para o nosso próximo fight. Embracon versus Magalu. Round 2. Fight. Principais características agora entre Magalu e Embracon. Créditos. No Magalu a gente tem grupos com crédito de até 750 mil numa única carta, enquanto no Embracon em torno de 800 mil. Taxa de administração. Magalu grupos de 16% até 24%, enquanto na Embracon a gente tem taxas de 12% a 28%. Fundo de reserva. Magalu, em grande maioria grupos com 2% de fundo de reserva, alguns com 1%. Já no Embracon, fundo de reserva é entre 1% a 3%. Prazos de pagamento. Magalu, 220 meses, Embracon, 240. Cálculo do lance, os dois fazem em cima do crédito. Lance embutido, os dois têm 25% do valor da carta que você pode usar como embutido. Lance fixo, no Magalu a gente tem 15, 25, 30 e 45% de modalidade de lance fixo. No Embracon a gente tem lance fixo de 25% e lance fixo de 50%. Parcela reduzida, os dois trabalham com parcela reduzida até em 50%, mas tem plano também com parcela reduzida em 25%. E número de participantes, os dois têm grupos com até 5 mil participantes, mas pontuo especial aqui para o Magalu que tem grupos com um número menor, tá? Tem grupos com 1.300, 1.500, 1.800, até 5 mil participantes. Vamos agora às vantagens e desvantagens. Consórcio Magalu, você pode ofertar o lance fixo apenas usando o lance embutido, o que facilita muito, por exemplo, no cenário de planejamento. Você quer fazer um consórcio, quer acelerar sua contemplação, mas não tem um recurso próprio? Pode usar o embutido para ofertar o lance fixo. Outra vantagem do consórcio Magalu, ele tem grupos com prazo curto, ou seja, grupos em menor prazo que ainda tem vaga. São grupos geralmente bons. Vamos às desvantagens. O consórcio Magalu ele tem grupos com muitos participantes, então isso é um ponto negativo, ainda mais se tratando, por exemplo, de sorteio. E por ter muitas vagas, a média de lance também pode demorar a cair porque vai estar sempre entrando gente nova no grupo. Outro ponto bem negativo é a parcela reduzida em até 50%, onde isso, se não for em grupo bem assistido, pode se tornar uma grande desvantagem, porque meia parcela é meia arrecadação, ou seja, o grupo vai entregar menos do que deveria. Vamos ao diferencial do Magalu. O Magalu você tem o que a gente chama de lance e calção. Você pode usar um bem que você já tenha para ofertar como lance, sem ter que vender esse bem a princípio. Você avalia ele, coloca o valor apresentado à administradora e ela desconta esse valor da carta, deixando como lance para você. Vamos às vantagens em Embracon. Na parte do que nós vimos como vantagem, a gente traz também a mesma da Magalu, onde você pode ofertar um lance fixo só usando o lance embutido. E aí a gente já pula direto para as desvantagens. Embracon também tem grupos com muitos participantes, então vai gerar as mesmas dificuldades que eu falei do consórcio do Magalu. E outro ponto negativo também é a redução na parcela em até 50%. Um grande diferencial do consórcio Embracon é que você pode adicionar cotas não contempladas a um contrato de alienação. Então, mesmo que você tenha já um projeto para fazer uma construção, você pode começar mesmo antes de contemplar todas as cotas. Bora lá então para a aplicação prática.
Bom, agora na aplicação prática, coloca 100 mil de novo para contratação em todos os casos aqui. Consórcio Magalu com a parcela reduzida em 50%, taxa um pouquinho maior, tá? De 22%. Redução em 75%, taxa um pouquinho mais baixa, 18%. A gente tem o que serve o mesmo para o consórcio Embracon, parcela reduzida em 50% com taxa de 28% e parcela reduzida em 25% com a taxa de 12%. No que se diz questão ao lance, todas vão ter aqui o mesmo percentual, porque o que se pode usar de embutida é em cima do crédito e é 25%. Em todas as situações você vai usar 25 mil do seu crédito e vai pegar 75 mil líquido. E em todas as situações você pode participar também só usando o embutido do lance fixo. Então, o que isso vai alterar na parte de contemplação? Justamente as vagas em bons grupos. Então, o consórcio Magalu, por exemplo, a gente tem grupos que têm 1.300 participantes. Ou seja, se tem um menor número de participantes, a sua probabilidade de ser sorteado, tanto no sorteio quanto no lance fixo, é maior. Agora vamos colocar a aplicação prática para pegar 100 mil líquido. Bom, nada muda no quesito contratação do crédito e também a questão de utilização do embutido, porém as taxas ficam gritantes, onde você vê a parcela ali no pós-contemplação, e vamos considerar a parcela pós-contemplação porque aqui já vai estar sem a redução na parcela, tá? A parcela é reduzida até a contemplar. Contemplou, a parcela vai para o valor cheio, abate o valor do lance e ela é recalculada aqui embaixo. Então no consórcio Magalu a gente tem 1.323, num plano de 50% e num plano de 75% a gente tem 1.266, ou seja, a diferença aqui é justamente da taxa, tá? De 22% para 18%. O mesmo serve para o consórcio da Embracon, a gente tem uma parcela de 1.400 pós-contemplação contra uma de 1.186, ou seja, a gente tem aqui no da Embracon a menor taxa, então o menor custo final. Então, posto todos os cenários, o vencedor é consórcio Magalu. You win. No que diz respeito à questão de custo final, a menor taxa ela sempre leva vantagem. Então, o do Embracon ele é mais barato numa taxa de 12%. Porém, como a gente analisa várias questões do consórcio e não só a taxa, o Magalu ele sai na frente, porque ele tem grupos com menos participantes e grupos em prazo menor. Prazo menor significa que ele já contemplou mais participantes, então a sua probabilidade de contemplação é maior. Então, se a sua única preocupação é única e exclusivamente o custo final, você foca na menor taxa. Mas se você quer um consórcio com melhor qualidade no geral, que te entregue mais e dê uma probabilidade melhor de contemplação, então o Magalu nesse caso sai na frente por ser mais completo. E aí, gostou do fight de hoje? Concorda, não concorda? Deixa aí nos comentários. Deixa um like também que ajuda bastante a gente aqui. A gente tem uma grade semanal de vídeos de segunda a sexta-feira e a gente está sempre à disposição para te atender e fazer o melhor negócio. Eu sou o especialista Saulo e esse foi o Fight Consórcios. Te encontro no próximo fight.